As maravilhas do Senhor, elas são poderosas. Amém. Amém? Tudo certo aí, meu filho? Amém. Então eu vou falar shalom, irmão. Amém. Glória a Deus, não é? Louvado seja Deus. Abra comigo a palavra do nosso Deus em Êxodo 32. Eu vou fazer uma introdução para chegar no assunto daquilo que Deus tem para nós essa noite. Então, dê a sua atenção, tá bom? As crianças, os adolescentes estão liberados, para as professoras, amém? Suba devagar aí a escada, suba devagar, né? Amém? Êxodo 32, versículo 1. Eu vou ler só esse versículo, depois a gente vai orar e ler os outros para a gente chegar no ponto importante daquilo que Deus tem, tá bom? Amém. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Até aqui. Querido Deus, amado Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e toda a adoração. Nós estamos aqui reunidos diante de Ti, desejosos pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu mover, e já agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo, agradecemos pelo Seu amor, principalmente, Senhor, pela Tua palavra aprovada, revelada, profética para nós esta noite. Então eu te peço, querido Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras, nos fazendo, Senhor, entender as verdades que o Senhor tem preparado. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras. Fala conosco, ensina-nos, conduza-nos ao centro da Tua vontade e do Teu querer. Move sobre nós de maneira extraordinária essa noite, que os Teus anjos que já estão aqui cumpram a missão que o Senhor deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá à introdução. Nós estamos num período do calendário de Deus muito significativo. E esse período do calendário de Deus é exatamente o mês que eles ali se dobraram diante do bezerro de ouro. Isso nós já falamos esses dias atrás, não vou ficar especificamente nisso, é só uma linha de raciocínio até chegar aonde eu preciso. Desculpa. E nós estamos nesse período do mês chamado Tammuz, do mês em que eles formaram, Arão formou lá o bezerro de ouro, e que Moisés desce com as 2 tábuas da lei, com os mandamentos, e quando ele vê aquela cena, ele então quebra as tábuas da lei. Então nós estamos nesse período, que Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, 40 noites, desculpa, irmãos, 40 dias e 40 noites, e é tão interessante que os sábios judeus dizem que Moisés subiu aos céus e ficou lá no céu esses 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. E recebe então toda essa revelação, e ele desce. No caminho ele encontra Josué, que ficou ali aguardando ele 40 dias e 40 noites ali. E desce e vê aquela cena, quebra as tábuas da lei. E tem toda uma situação que ocorre ali. Por causa do pecado deles, 3.000 homens morrem naquele dia. Porque eles não esperaram os 40 dias que Moisés disse que ficaria lá. Então nós estamos nesse período. Então Moisés derrete aquele bezerro de ouro, essas pessoas morrem, infelizmente, e aí Moisés no outro dia sobe novamente ao monte.
E ele recebe essa instrução de Deus. Vamos agora para o capítulo 33. Versículo 1. E disse ao Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então Deus começa a fazer ali, falar com Abraão, ensinando o que Abraão deveria fazer. No versículo 15, vamos lá. Desculpa. É isso mesmo. Versículo 15. Antes dele subir, tá? Isso aqui foi antes dele subir. E Abraão disse a Deus, e ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Deus tinha falado: vai, leva vocês esse povo, conduz vocês esse povo. Também Deus tinha dito: olha, eu vou acabar com esse povo e de ti eu vou fazer uma outra nação. E Moisés intercede por esse povo. Em o capítulo 34, vamos lá, dar esse pulo aqui. E disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Prepara-te para amanhã e sobe amanhã ao Monte Sinai, apresenta-te ali a mim no cume do monte. E aí Deus começa a direcionar Moisés o que ele deveria fazer. Muito bem. Quando a primeira vez que Moisés sobe, quem prepara as tábuas, segundo os sábios judeus, era de esmeralda. O próprio Deus dá as tábuas. E essas tábuas eram tão preciosas que elas eram transparentes assim, né? Translúcida, verde, mas translúcida. E a escrita, elas davam para ver dos 2 lados da tábua, segundo os sábios judeus. E elas eram vazadas, as letras eram vazadas, letras em hebraico. E ali continha os 10 mandamentos, que nós aprendemos, os 5 primeiros, o relacionamento do homem com Deus. E os 5 últimos, dos homem com o homem, né? No relacionamento aqui com as pessoas, com os seres humanos. E a palavra de Deus diz que tudo isso aconteceu. Mas a segunda vez, quem teve que lavrar a tábua, que era de pedra, não era uma tábua de madeira, chamada tábua, mas era de madeira, era de pedra, não madeira, foi Moisés. Olha, vai vendo. A primeira, o Senhor lavrou, o Senhor talhou ali a pedra, escreveu com o seu dedo, e Moisés desce e ele quebra essas tábuas. A segunda vez, quem tem que ir lá na rocha, talhar toda a pedra, é Moisés, e ele tem que subir com aquela pedra, com as 2 tábuas, com as 2 pedras, e sobe o Monte Sinai. O Monte Sinai não é um monte baixinho, não. E é um lugar muito árido, muito seco. E ele sobe. E mais uma vez ele fica 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Segundo os sábios judeus, ele sobe novamente aos céus, recebendo as instruções de Deus para o povo. As instruções do Senhor para aquele povo. Então veja, Moisés não pecou, mas ele subiu para falar com Deus, para interceder por um povo, para ser mediador daquele povo, porque Deus queria exterminar aquele povo por causa do pecado do bezerro de ouro, o pecado da idolatria. Deus queria começar tudo de novo com Moisés e a mulher dele.
diante de Deus a restauração, o perdão daquele pecado. E quantas vezes nós vemos situações assim, em que não foi nós que pecamos, mas às vezes nós temos que subir para clamar, para interceder, para buscar por alguém da nossa família, por um ente querido, até por um estranho, muitas vezes, por um povo. Moisés, ele não era jovenzinho igual a gente vê no cinema, nos filmes, nas novelas, aquele rapaz novinho que todo mundo vê. Ele tinha 80 anos. 80 anos. E ele sobe com todo vigor, com toda disposição. Porque Deus falava com ele face a face. Aleluia. Então nós estamos nesse período, nesse tempo cronológico, que Moisés estava no Monte Sinai pela segunda vez, com as segundas tábuas da lei, para receber novamente as instruções de Deus. E ele sobe para clamar, ele sobe para interceder. Desculpe, irmãos. Ele sobe para ser um mediador, para que Deus não destrua aquele povo, para interceder por aquele povo que tinha cometido um pecado grave diante de Deus. Um povo que viu sinais no céu, sinais na terra. Um povo que viu as pragas do Egito acontecendo, as maravilhas do Egito. Um povo que viu o mar vermelho abrir. Um povo que viu a coluna de nuvem durante o dia, fazendo como um ar-condicionado para eles, porque o deserto é escaldante de dia. Um povo que viu a coluna de nuvem, a coluna de fogo à noite, para aquecê-los e também para afugentar os animais peçonhentos. Um povo que viu o maná caindo do céu, a água amarga se transformando em doce. Um povo que comeu codornizes. E mesmo assim, eles falam: faça aí um bezerro de ouro. Faça aí, porque daí nós vamos adorar e declarar que foi este que nos tirou do Egito. Moisés não pecou, mas ele teve que subir. O povo pecou e não subiu a presença de Deus. Então nós estamos nesse período de conserto. E ali, assim como Moisés estava subindo novamente com a segunda tábua, as segundas, né, se eu posso dizer assim, tábuas da lei, hoje, o que Deus quer falar comigo e com você é que Moisés foi e subiu para receber o perdão para o povo. E o perdão é a nossa segunda chance. O perdão é a sua segunda chance, a minha segunda chance. Moisés foi mediar, interceder, para que Deus desse àquele povo uma segunda chance. Eu vou acabar com esse povo, Moisés. Vou começar tudo de novo com você. Mas, Senhor, o que vão dizer? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matá-los aqui? Que o Senhor não foi capaz de levá-los lá na terra que o Senhor prometeu? Dá uma segunda chance. Ele não usou essas palavras, eu estou usando. Mas o perdão é a nossa segunda chance. De poder recomeçar, de poder continuar
de poder avançar. E nós precisamos do perdão do nosso Deus. Nós precisamos. Veja o versículo 28 do capítulo 34. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele da sua face resplandecia, e temeram aproximar-se dele. Moisés os chamou, e Arão, todos os governantes da congregação, se voltaram a ele. Moisés lhes falou. Depois de todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhes deu como ordem tudo que o Senhor havia falado com ele no monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre sua face. Mas quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel aquilo que lhe for ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés, e que a pele da sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face, até que entrava para falar com ele. Veja, como é que Moisés desceu? A face de Moisés resplandecia pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela graça de Deus, pelo mover de Deus. O povo entendeu que Deus havia perdoado. Mas olha que interessante. 40 dias, 40 noites. Esse é o período que Moisés estava lá, com o Senhor. Quando é que Moisés desce? Qual é o dia que Moisés desce? É o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Esse é o dia que Moisés desce. E o povo entende que Deus havia dado a eles a segunda chance. O perdão. Louvado seja Deus. O perdão. Então vamos lá. A palavra perdão no hebraico é shilha, que é o ato de perdoar. Mas também existem outras palavras para perdão. Meshilá, que é o perdão ou a renúncia, quando busca uma absolvição completa. Você está perdoado desse crime, ou você está perdoado dessa situação, né? E também capará, que é expiação ou purificação, que vem da raiz Kippur. Lembra do Kippur? Yom Kippur, dia do perdão, né? E a palavra Kippur significa encobrir. Vem da mesma palavra ali, está tudo junto, a palavra kippar, aquele chapeuzinho que os judeus usam, que no latim é chamado de solidel, né? Tá bom? Então veja que interessante, que é o ato de expiar, de purificar a culpa e alcançar perdão divino, né? E shilash, a palavra shilash, que é perdão, ela tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma guimetria que no hebraico é usado os números, que não tem nada a ver com numerologia, tá? Isso aí é pecado, isso aí é fora daquilo que Deus tem. Mas existe a guimetria, porque cada letra hebraica equivale a números, porque não existe um número em si, 1, 2, 3, 4, mas cada letra equivale a números, né?
porque os nossos números são arábicos, né? São de origem arábica. Muito bem. É a mesma do tsar, que significa purificar ou limpar. Aquele povo precisava ser purificado, limpo do pecado que eles haviam cometido. O pecado da idolatria, e pior, eles deram o louvor, a honra, a adoração daquilo que Deus tinha feito a um ídolo construído pelas mãos humanas. E isso Deus não aceita. Então nós estamos nesse período. Moisés desce com as tábuas, que ainda, para nós, o Yom Kippur ainda vai ser lá no comecinho de outubro, mas ele está nesse período, lá no céu, falando com Deus, Deus ensinando coisas para ele, e Deus move de maneira poderosa. Veja que interessante. Vamos ver algo muito interessante. Jesus, tem um celular tocando. Jesus não pecou, mas ele teve que subir na cruz. Eu pequei e eu não subi na cruz. Você pecou e você não subiu. Então vamos ver um paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés não pecou e ele subiu. O povo pecou e não subiu. Jesus não pecou e ele subiu na cruz. Nós pecamos e não subimos. E Jesus se torna então o nosso intercessor, o nosso mediador, aquele que traz para cada um de nós o poder da segunda chance na terra, o perdão. Aquilo que Jesus fez por nós, se entregar por nós, nos dá a segunda chance. Quando a humanidade peca, o primeiro Adão peca, Jesus, o segundo Adão, ele mostra o caminho para a eternidade nele, através dele e com ele. Então ele me dá uma segunda chance nessa terra. Ele me dá essa segunda chance. Glória a Deus. Que é chamado de perdão. Perdão dos nossos pecados. Perdão dos desvios da nossa alma, do nosso caráter. Ele muda a nossa vida. E ele se torna um mediador, porque Moisés também é feito uma simbologia, uma comparação. Jesus, Moisés foi lá e libertou o povo. Jesus veio e libertou o povo. Moisés foi lá e resgatou o povo lá do Egito. Jesus também nos resgata do Egito, dessa terra. É tudo uma comparação. Moisés é chamado de tipologia de Cristo, assim como José e tantos outros. A tipologia é um tipo, é parecido, vem com mensagens. A vida da pessoa está ali com mensagens apontando para aquilo que Jesus faria e que Jesus fez. Aleluia. Então eu tinha que ter subido na cruz, você tinha que ter subido na cruz, mas ele disse: espera aí, deixa que eu vou. Louvado seja Jesus. Deixa que eu vou lá. Deixa que eu me torno o mediador. Eu quero falar algo que eu assisti num vídeo e que eu achei tão extraordinário e que cabe para nós essa noite. Vai falar sobre o prefixo da palavra per. Então a palavra per, esse prefixo, ele é para mostrar algo máximo, algo que superou.
Como, por exemplo, algumas palavras no português. Fazer, perfazer. Eu vou ler algumas porque são palavras diferentes, tá? Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa que pode estar feita e ela pode estar perfeita. Vai prestar atenção. Você pode seguir e você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Então o per é o nível máximo da palavra. Ela aumenta aquela palavra no máximo dela. E aqui nós aprendemos o quê? Que o amor, ele não é egoísta. O amor é perfeito. O egoísmo, você recebe amor, mas você não dá nada. Você não doa nada. E se você quer doar em um grau máximo, então é perdoar. Isso não é muito lindo? Eu, quando eu vi esse vídeo, eu falei, Senhor, como é bom aprender. Muito bem, perdão no latim. Olha, vamos lá, vamos gastar o que a gente aprende, né? É perdonare. Olha que bonito. Perdão, né? Perdonare, né? O prefixo per, que significa completamente, inteiramente. E donare é um verbo dar, doar, perdonare, perdão. É quando você, no seu máximo, na sua completude, você doa, você entrega. Né? Ou seja, vamos lá, perdonare significa literalmente dar completamente, conceder completamente, abrir mão de algo em favor de alguém. E no caso aqui, eu posso dizer, abrir mão da mágoa, abrir mão do ressentimento, abrir mão da vingança, abrir mão e dar algo completamente para o outro, que é o perdão, que é perdoar. Vamos lá, tem mais ainda, vamos lá. No original, o verbo latino, perdonare, se referia a abrir mão de uma dívida. Você está disposto a abrir mão de uma dívida? Algo que alguém deve para você? Em todos os sentidos, não estou falando de dinheiro só. Às vezes tem coisa que é até de dinheiro. A pessoa está magoada que o outro paga o que deve. E você está disposto a abrir mão? Como um presente completo, um dom. Você está entregando um dom total, completo ao ofensor. Perdão. Meu Deus. Então, perdão é o ato de conceder graça, de liberar completamente o outro da culpa que está em perfeita sintonia com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem. Aleluia. Então o prefixo P está presente em perdão, com o sentido de completude e intensidade. Perdoar é dar por inteiro, absolver de forma plena. É um gesto radical e generoso de liberação. Aleluia. Então, quando eu perdoo alguém, eu também estou dando a essa pessoa uma segunda chance. Quando eu recebo perdão de alguém, eu estou recebendo uma segunda chance para não errar. Eu estou dando à pessoa uma segunda chance para ela não errar, para ela mudar o seu caminho, para ela mudar a maneira de falar, para ela mudar a maneira de agir. Assim como Moisés foi lá e intercedeu pela segunda chance,
é a nossa segunda chance, a segunda chance da humanidade, para a humanidade não pecar mais, para a humanidade não sair mais da presença de Deus, para a humanidade voltar ao caminho chamado Jesus para a eternidade. Então o Senhor está nos dando uma segunda chance. Então o que eu preciso fazer? Existem algumas coisas sobre perdoar. Primeiro, eu tenho que pedir perdão a Deus dos meus pecados, para Ele me perdoar. Mas eu tenho que também pedir perdão ao outro se eu pequei contra o outro. E eu também tenho que liberar perdão se alguém pecou contra mim. Mas existe algo que as pessoas esquecem. É que às vezes a gente precisa se perdoar. Porque tem pessoas que ficam presas a vida inteira por falta de perdão nessas situações. Perdão de Deus, liberar perdão, pedir perdão e se perdoar. Nessas 4 situações. Tem gente que pede perdão para Deus, tem gente que perdoa, pede perdão, mas às vezes a pessoa não se perdoa pelo erro que ela cometeu, pelo pecado que ela cometeu, pelo deslize que ela teve, ela não se perdoa e fica presa da mesma maneira. Então a falta de perdão é você estar presa numa cadeia com a porta aberta. E não conseguir passar da porta. Você está na cadeia se você não perdoa. Se você perdoa, você é livre de qualquer cadeia. Aleluia. Mas tem gente que não se perdoa. Por que eu fui fazer aquilo? Tem gente que não consegue perdoar o outro. Por que o outro fez isso para mim e eu não merecia? Mas tem gente que também não pede perdão. É tão orgulhoso, que não pede perdão. E aí entra o quê? Egoísmo. Eu vou dar uma segunda chance para aquela pessoa. Irmãos, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Mas nós temos que nos disciplinar para entender que Moisés subiu e clamou por uma segunda chance. Jesus subiu e clamou por uma segunda chance. Nenhum deles tinha pecado. Eles foram clamar por um povo que tinha pecado. Moisés subiu, ele não errou, ele não pecou, ele estava na presença de Deus andando direitinho, mas o povo que ele estava conduzindo, que era a família dele, aquele povo era a família dele. A Bíblia chama aquele povo ali de obstinado. Posso dizer assim, povinho de coração duro. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Não endureçais os vossos corações como lá naquele dia no deserto. Mas às vezes a gente não quer ver o outro bem e a gente segura o perdão. Só que é a gente que fica mal. A gente que fica amarrado com o outro. A gente fica impedido com o outro. A gente está ali preso na cadeia, com a porta aberta, escancarada. Mas se você for ver, aquele que você não perdoa está ali junto com você dentro da cadeia. Está ali. Aí você acorda, você vai ruminar aquilo. Você vai dormir, você vai ruminar aquilo. E aí o corpo vai sendo afetado, o corpo vai ficando enfermo, os ossos vão ficando doentes, a nossa vida vai ficando doente por falta de perdão. Eu não estou dizendo que toda doença é por causa disso. Não é. Mas há doenças que atingem o ser humano por falta de perdão. Por falta de arrependimento diante de Deus, por falta de perdoar o outro, e falta da gente também pedir perdão, porque a gente é orgulhoso. Eu tenho que pedir perdão. Quem
perdoar. Ah, que legal! Ah, pegou a cartilha de Satanás e está fazendo isso do jeito que ele quer. Ele está assim: muito bem, meus aluninhos. Desculpa aí o sarcasmo. Porque nós não queremos nos quebrantar para resolver uma situação que está nos prendendo, que está trazendo doenças muitas vezes, que está fechando portas outras vezes, que está impedindo coisas dentro da nossa casa, de vivermos algo novo, algo poderoso da parte de Deus. Nós temos que estar livres. Todo o mal já foi vencido por Jesus. Ele tomou a chave do inferno e da morte, para que ninguém ficasse preso em cadeias. E por que a gente entra de livre, espontânea vontade dentro das cadeias? Só pela desculpa que eu vou falar: me perdoa se ficar magoado, já libera perdão. Porque somos birrentos. Não damos o braço a torcer. Aí falta o quê? Humildade. O Senhor está nos dando segunda chance. Todos os dias. É só olharmos para onde Ele subiu. No nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar para que eu pudesse ter verdadeiramente o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O perdão completo. Não é o perdão, qualquer perdãozinho, não. É o perdão completo de nos dar libertação, restauração, que Ele muda a nossa história. Ele nos dá a chance de recomeçar, a chance de nos levantar. Lembra de Davi, que aprontou muita coisa. Ele adulterou, ele mandou matar lá o marido da Berseba lá. Ele fez muita coisa errada. Aí no Salmo 51 ele fala assim: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim teu Espírito Santo. O que ele estava fazendo? Se arrependendo, confessando seus pecados ao Senhor. Então o que Jesus conquistou para nós quando Ele subiu na cruz? Ele nos deu o direito de nos reconciliar com o Pai. Que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. E se eu me acho merecedor, embora ninguém é, ai, obrigado, Senhor, que o Senhor me perdoou. Ai, como o Senhor é maravilhoso, poderoso. Só que a gente não quer perdoar o outro, que às vezes fez algo bem menor do que a gente fez. O Senhor está nos dando uma segunda chance, e essa segunda chance chama-se perdão. Aleluia. Abra comigo João capítulo 10. Santo é o Senhor. E tem gente que não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa o vizinho, um patrão, não perdoa o filho. Ficamos ali criando aquele ranço dentro de nós, sabe? Ranço, aquele ranço. Que a gente acha que o outro não tem direito de viver algo bom. E a gente segura aquilo ali. Só que aquilo que é bom para nós também fica preso. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as espanta e dispersa as ovelhas.
O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas, diga, sou eu, que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar, e eu tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então veja a entrega de Jesus para que você tivesse uma segunda chance, para que eu tivesse, nós, toda a humanidade tivéssemos uma segunda chance. Ele deu a sua vida. Aleluia. Ele entregou a sua vida. Jesus. Ele subiu na cruz no nosso lugar. Isso é extraordinário. Mateus 6, 14. Volta lá. Vamos lá mais um pouquinho. Mateus 6, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se perdoáveis aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Aqui Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa eles como eu também perdoo. Me perdoa como eu estou perdoando. Só que a gente não se atenta para isso. Me perdoa da mesma maneira que eu estou perdoando. E se eu não estou perdoando, eu não sou perdoada. Como é sério isso? E a gente ora, Pai Nosso que está, não sabe, todo assim, angelical. A gente faz até pose bonitinho. Mas é da boca para fora. Ai, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a gente não está perdoando ninguém. A gente vai acumulando ranços. A gente vai acumulando dores. A gente vai acumulando coisas que criariam lixo espiritual. Lixo. Porque o egoísmo nos impede de perdoar, de libertar o outro daquela culpa. Eu quero ser liberta de qualquer culpa, mas aquele outro, não, que é isso? Poxa, olha, lembra que ele fez isso para mim? O senhor não está vendo? O senhor não vai agir ao meu favor? O senhor não vai, o Senhor vinga minhas causas. E a gente quer fogo e enxofre sobre a pessoa. De preferência uns raios também. Senhor, uns relâmpagos, uns raios assim. Aí a gente fica assim, eu sou mulher de Deus, o Senhor vai mandar. Ó, que isso? Que é isso? Sodoma e Gomorra já foi. Nós não estamos nesse tempo, não. A época do profeta Elias também foi. Taca fogo, Senhor. Vai fazer igual João lá, que entrou na cidade, o povo não quis receber. Senhor, vamos orar, vai cair fogo do céu aqui, acabar com todo mundo. Que isso, João? Aquele João, hein? O João, que deitava assim, falava assim, ai, o apóstolo a quem Jesus amava, ele queria tacar fogo numa cidade inteira.
crente? Se você não é, ora pelo pastor. Porque a gente quer que o outro ali receba um raiozinho. E faça igual aqueles desenhos antigamente, né? Que vinha às vezes um fogo, fazia assim, pá, caiu um pauzinho assim. Que isso? Que coração azedo é esse? Foi batizado no suco de limão, por acaso? Não. Você subiu na cruz? Você subiu? Não subiu. Deveria ter subido? Deveria. Eu, você e eu. Mas o Senhor está dizendo: você quer perdão? Então perdoa. Você quer perdão do Pai? Perdoa aquele que você está vendo. Porque o Pai você não viu ainda. Perdoa para ser perdoado. É a segunda chance. A gente não quer dar a segunda chance para o outro, porque a gente não quer que o outro se livre daquela culpa. Mas aí eu não vou me livrar da minha culpa, que é o não perdoar também é uma culpa. E aí eu não vou ter segunda chance. Eu não vou dar segunda chance para a pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui que você já deve ter ouvido milhões de vezes. Perdoar não é esquecer. Quem perdoa não esquece. Não esquece mesmo. Porque com perdão não vem unção de amnésia. Nem existe esse negócio. Embora a gente já viu uns negócios esquisitos, né? Pastor S, pastor C, a gente já viu uns negócios esquisitos. Mas não existe a unção da amnésia. Perdoa e esquecer. Ah, o que você? O que você fez? Não! Não existe isso. Mas aquilo não sangra mais, não dói mais, não fere mais. Ah, mas eu tenho que conviver. Nem sempre precisa conviver com a tal pessoa. Agora, se for da família, sinto muito, vai ter que engolir. Reveste, Senhor, reveste. Senhor, reveste. Se morar na mesma casa, então, reveste-se aquela unção dobrada, triplicada, quadruplicada, infinita. Que o Senhor derrama um rio de unção todo dia, Senhor. Não pede paciência, hein? Porque a tribulação é que gera paciência. Não peça paciência. Peça um revestimento, fortalecimento. E toma cuidado com o tipo de fortalecimento que você vai receber. Não pode torcer pescoço de ninguém. Nem da voadora gosta desse ninguém. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode até ficar... Mas você não pode vir a via de fato. Então, quando você quiser assim, dar uma torcida, dá uma voadora, pega a bolsa e sai para algum lugar. Não vai nem de carro, nem de moto, nem de bicicleta. Vai andar. Vai tomar vento na cara. Vai andar, anda. Dá uma voltinha no quarteirão, às vezes dá até umas 500 voltas. Porque você pega carro, sai na raiva, pega uma moto, uma bicicleta, sai na raiva, nem patins, nem patinete. Vai andando mesmo. Vai, fica num lugar ali e esparece os miolos. Mas lembra que o segredo é perdoar. Absolve aquela Deus. Ah, mas eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento. Ai, está relacionado ao amor, não é sentimento, irmãos. É mandamento. Tem que perdoar e tem que amar ainda? Aí é duro, hein? Pois é.
Por isso que não é sentimento. É algo que vem de Deus. Se Deus nos ama, sendo nós assim lindinhos, perfeitos, né? Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Calma que eu ainda não acabei. Você ainda tem que abençoar. Já é demais. Porque se a pessoa não recebe lá, volta para ti. Volta para você. E aí você entende que a cadeia está aberta e que você pode sair. Aleluia! E aí você tira aquela bênção de lá atrás. Saiba. Ai, meu Deus. Ser lindo, né? Vai ser abençoado lá não sei onde, né? Não pode não, pecado. 1 João, vamos lá. Moisés subiu, não tinha pecado, o povo não subiu. Jesus subiu, não tinha pecado, o povo não subiu. Mas graças a Deus, pelo grande coração obediente de Jesus. 1 João 1,9. Esse todo cristão tem que decorar, hein? Sabe decor? Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei, foi esse aqui. Olha lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E a gente fala assim, imagina eu... Só falta a aureolinha sobre a cabeça e as asinhas assim de querubim. Todos erramos. Todos pecamos. Mas nessas 4 situações, se eu pequei diante de Deus, contra Deus, eu tenho que me arrepender, eu e ele. Se eu pequei contra você, eu tenho que resolver com você. Se você pecou contra mim, eu tenho que te pedir perdão, independente se você me pedir perdão ou não, eu já tenho que liberar. E eu tenho que me perdoar pelos erros que eu cometi, pelos pecados que eu cometi. Eu tenho que me perdoar. Poxa, mas por que eu falei daquele... Senhor, eu me perdoo, porque o Senhor já me perdoou. Para nessas 4 situações, não ficar presa, mas ser livre. Aleluia! Então, hoje é dia de se libertar de toda a cadeia e libertar os outros também. Quantas pessoas você tá com ela presa com você na cadeia? Teu pai está preso com você na cadeia, tua mãe? Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus irmãos, alguém da tua família, alguém do teu trabalho, do teu convívio, está preso com você na cadeia? Então está na hora de você dizer, estão livres, e você ser livre junto também. Aleluia. Ser livre dessa cadeia aí. E aí, alguns vão se surpreender com a cura na alma, na mente e no físico. Aleluia. Muitos vão se surpreender. Efésios, volta um pouquinho aí, Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32, diz assim a palavra do Senhor. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Glória ao Senhor. Você acha que lá na eternidade tem lugar para crente birrento? Para crente egoísta? Você sabe que eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela.
Para crente que fica ali. O crente vitimizador, com vitimismo, que a gente chama de autocomiseração. Fizeram isso, aquilo com mim. E aí quer arrebanhar pessoas para ter dó dela. Não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Então, perdoar é uma prática importante do mandamento. É uma prática importante das Escrituras. Aleluia. É a segunda chance. O primeiro Adão pecou, veio o segundo Adão. O primeiro Adão, infelizmente, através dele veio o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o primeiro Adão fez o que não devia, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele subiu. E a palavra de Deus diz que ele é o único mediador entre os homens e Deus. É ele que intercede por nós. Glória ao Senhor. Ô Pai, perdoa lá, a Cristiane fez o que não devia, você sabe o que é. Olha lá, está pedindo perdão, está se arrependendo. Olha lá, fizeram isso para ela, mas vamos ver se ela vai perdoar. Olha, ela perdoa. Olha, ela pediu perdão a uma pessoa também. Ela se perdoou porque ela fez isso, aquilo. Graças a Deus, é só isso que Deus tem para nós. Ter mover dele. Aí, essa minha segunda chance, como ser humano, o Senhor me dá a oportunidade da vida eterna, da eternidade com Ele. E aí Ele fala: agora é tua vez de subir. Suba. Acho que você não entende. Acho que você não entende. Vai chegar um momento que Ele vai falar: suba. Aleluia. Glória ao Senhor. Agora é tua vez de subir. Então o perdão é a segunda chance. Aí a gente vai aprender lá em Mateus capítulo 18. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. Ai, Senhor. 70 vezes 7, 490 vezes a mesma pessoa no mesmo dia. Não! Aí já é demais. Pois é demais, meu Jesus é demais. Ô pastor, é demais, é demais. Jesus é demais! Você acha que a gente não peca um tantão assim às vezes, durante o dia? Você vê uma coisa que é pecado e a gente perde a segunda chance e a gente não percebe? É a murmuração. A murmuração fez o povo morrer no deserto. Ai, esse maná já está dando fastinho em nós, já enjoou, já está arrupiando a gente. Essa carne, a gente já está de... Ixi! Poxa vida, hein? Povinho duro de agradar. E será que a gente não é igual? Ai, deixa vendo. Ai, porque tá muito frio. Ai, porque tá muito calor. Ai, porque não tá chovendo. A comida tá salgada. Ai, hoje é só picanha. Ninguém falou amém, ó. Seus incrédulos! Coma abóbora, então. Vocês estão profetizando sobre essa vida. Estou dando uma aliviada, que a palavra vem, está no cano das orelhas aí. Perdoar. Quando você perdoa, você está dando liberdade a alguém
está se libertando. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Eu quero pedir para você ficar de pé. Deixa a sua Bíblia aí. Regis, coloca para mim João 3,16. Nós vamos ler juntos. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Santo é o Sabe, Senhor. decora, tem que decorar esse aí. O 16 e o 17, tá bom, filho? Vamos ler junto? Para a gente ler a mesma coisa? Amém. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, filho. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Glória ao Senhor! Então Jesus, ele foi entregue pelo Pai. Aleluia! Eu acho tão interessante esse versículo, que não houve uma comparação, né? Às vezes quando você vai falar com uma criança, olha, eu te amo tão assim. O Pai não comparou, que João falando, nem com o universo. E olha que a gente não sabe o tamanho do universo. Mas é de tal maneira que ele deu. Olha o verbo doar aí. O verbo dar. E Jesus é o único que pode nos perdoar. Aleluia. Você entende o tamanho do amor de Deus por você? Você nunca vai entender. Eu nunca vou entender. Agora, quando eu olho para a cruz, eu posso ter uma noção de um Pai que dá, que entrega o seu único filho, unigênito, é o único gerado. Não vai existir outro gerado como Jesus. Nunca existiu e nunca vai existir. Ele é único, unigênito, é único, que se torna primogênito de muitos irmãos. Mas você tem noção? Sabe para quem que Jesus falou isso? Palavra de Jesus. Ele falou para Nicodemos, um homem que conhecia as Escrituras. Estava revelando a ele os segredos do Pai. Essa é a oportunidade da segunda chance, em que o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, entrega o seu Filho para morrer, para me perdoar, para me libertar, para que eu tivesse uma vida plena, completa. E assim cada um de vocês, de todo mundo. Fecha os teus olhos. Aleluia! Então hoje é para colocarmos a nossa vida em ordem. Em ordem com Deus, em ordem com as pessoas, em ordem conosco mesmo. Se tem alguém que você precisa perdoar desde a tua infância, que você lembra de coisas, faça isso hoje. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, faça. Faça enquanto é tempo. Se você tem que se perdoar por questões que você fez, que não deveria ter feito, que você pecou, faça isso hoje. Porque se eu não perdoar,
eu não sou perdoada por Deus, que é o principal. Então nós estamos nesse período desse mês bíblico, que é um período muito importante para refletirmos que, se nós praticarmos isso, recebemos de Deus a segunda chance, darmos às outras pessoas a segunda chance, que é o perdão, libertar essas pessoas, tirar da prisão que nós nos colocamos ali por isso. Nós vamos ouvir Jesus nos chamando para subir. Aí nós vamos estar face a face com Ele. Face a face com Ele. Vamos poder ver a sua glória e nos dobrar diante da sua majestade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus e amado Senhor, perdoa os meus pecados. É você e Deus agora. Você e Deus agora. Eu não posso pedir perdão por você. Eu não posso me consertar com Deus por você. É você e Deus. Faça a sua oração. Perdoa os meus pecados. Me limpa, me lave. E Senhor, se há alguém que eu preciso perdoar ou pedir perdão, mostra, Senhor. Para que eu possa ser livre, Senhor. Para que eu possa ter a minha vida curada em todos os sentidos, restaurada, liberta. Para que nada venha nos prender. Vem, Senhor, vai falando com cada um dos teus filhos agora. Toca, Senhor. Coisas que nós precisamos mudar do nosso comportamento, do nosso caráter, das nossas palavras, das nossas ações, que ferem o outro, que ferem a alma do outro, que matam a alma do outro, que muitas vezes destrói a alma do outro. E nós temos, Senhor, em nossas mãos o bálsamo para curar, que é o perdão. Toca em cada um de nós esta noite e trata conosco, Senhor. Muda, Senhor, o nosso entendimento para viver o que o Senhor tem. Assim como diz Isaías 53, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados, todas as mazelas dessa vida. Mas sabemos, ó Deus, ó Senhor, que o Senhor não está mais morto na cruz. O Senhor já saiu de lá há muito tempo. Só ficou 6 horas ali. Mas o Senhor também não está morto no sepulcro. Só ficou 3 dias. O Senhor está vivo, ressuscitado. E o Senhor move sobre nós através do teu Espírito. Então nos ensine hoje, trata conosco hoje, cura a nossa alma, cura a nossa ferida, restaura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, tira de nós todo ressentimento, todo ódio, todo espírito de vingança, toda tristeza, toda depressão que veio, toda raiva, toda violência pelas questões que passamos. Perdoa-nos por isso, Senhor. A ponto, Senhor, de ter pessoas que ficaram tão magoadas, que virou ódio, a ponto de desejar a morte do outro. Há pessoas que Deus me mostra. Eu não sei se estão aqui ou se estão assistindo. Pessoas que estão magoadas com Deus e que precisam falar que perdoam Deus, acredite ou não. Tem pessoas que estão magoadas com Deus por situações que viveram, por coisas que passaram, por perdas que tiveram. Por que Deus deixou, por que Deus permitiu. E Deus fala para você:
Você precisa liberar perdão para mim. Não que Deus tenha feito algo errado, não é isso. Não é isso, entenda o que Deus está mostrando. Mas a pessoa está magoada com Deus. Então ela tem que liberar também isso para Deus. Para ela ser livre. É o único que não fica preso nas cadeias que entramos. É o Senhor. Porque nós é que entramos nas cadeias. Sara, Senhor, as feridas aqui. Sara os ressentimentos. E mostra, Senhor, que precisa ser curado. Em nome de Jesus. Fica com os teus olhos fechados. Uma vez eu fui chamada para orar por uma moça, uma mulher já. Essa mulher estava num quadro tão grave que ela já estava tentando suicídio. E ela tinha dores horríveis. E ela foi diagnosticada com fibromialgia. E ali manifestou demônios, foi algo bem pesado, uma coisa bem séria. Conhecedora das escrituras, tá? Uma mulher que ia na igreja. E Deus falou, ela tem que perdoar. Na hora que eu ministrei essa palavra, custou ela conseguir perdoar. Levou muito tempo. E então, quando ela falou, ela foi liberta e curada na hora. A falta de perdão traz doença e pode até matar. Já contei um outro testemunho aqui de uma moça que eu orei por vídeo chamada. Uma moça de Londrina, de 22 anos de idade, com câncer terminal, desenganada pelos médicos com 3 meses de vida só. E Deus mostrou que ela tinha que também perdoar. E quando ela perdoou o irmão dela, ela foi curada. E a junta médica até hoje não sabe o que aconteceu. Mas nós sabemos. Você entende o que o perdão pode fazer e a falta dele pode fazer? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser livre? Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? Você quer ser bênção para a vida dos outros? Então faça isso. Porque a segunda chance está disponível para nós através de Jesus. Do perdão de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos perdoa de todo mal. Em nome de Jesus. Vamos entregar nossa vida a Jesus? Então diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo e amarro todos os demônios, do maior ao menor, que possa vir contra a minha vida, a minha família. E ordeno, guarda e retirar, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue, me purifica e me coloque debaixo das tuas asas, no teu refúgio, com a minha família. Eu escolho
perdoar, para ser livre, e receber o teu perdão, para ser livre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ajuste e blinde a nossa armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus, pelo poder que é no nome de Jesus, que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo, toda a sorte de bênçãos que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? O Senhor ativa os nossos anjos para a gente guerrear. Olha agora para mim. Não perca tempo com ressentimento. Não perca tempo com... Não vale a pena. Porque enquanto a gente fica com Jesus volta e a gente não vai escutar ele falar, sobe. E a gente fica... E agora? Deus abençoe você que está assistindo. Compartilhe essa palavra e lembre-se, a segunda chance é o perdão. Deus te abençoe.